de Josué, e comecei a pensar nisso. E no meu coração ardia algo que referente à igreja num todo, uma palavra que fosse relevante para você no dia de hoje. E eu fiquei pensando e meditando, Deus, eu creio que os irmãos da nossa igreja são crentes. Eu creio que nós somos cristãos, que a gente aceitou Jesus, que a gente é um povo diferenciado, mas às vezes falta alguma coisa e eu não estou conseguindo discernir, mas o Senhor sabe de todas as coisas. E Deus me levou nesse texto para falar um pouco a respeito de coragem. E eu ainda fiquei um pouco relutante mesmo assim, porque eu fiquei pensando, falei, poxa, mas a gente é tão para frente, a gente vai para cima, a gente faz tanta coisa. Mas o Espírito Santo de Deus me incomodou a trazer isso para você. Eu creio que alguns ainda precisam ouvir essa mensagem. Eu reconheço que de alguma maneira também preciso. Deus falou muito comigo hoje através daquilo que Ele tem para nós, amém? Que Ele possa aí falar ao seu coração também, amém? Nós sabemos que Josué foi sucessor de Moisés, depois que Moisés morreu. Josué foi quem assumiu a responsabilidade de levar ao povo, de entrar com o povo, de conquistar a terra que Deus havia prometido a eles. E um fato já começa interessante por aí, que mesmo Deus dando a terra a eles, fazendo eles herdar essa terra, era deles, Deus tinha dado, ainda assim eles tinham que conquistar. E aí eu sempre digo isso e eu repito para você, ser crente não vai ser fácil. Não vai ser fácil, Não está sendo agora, talvez você esteja aí no marasmo da sua vida achando que está tudo bem, mas no dia da dificuldade que chegará para todos nós, no dia difícil, como que vai ser se a gente não estiver apegado verdadeiramente com Deus, se a gente não estiver verdadeiramente cheio do Espírito Santo, se Jesus Cristo não for o Senhor da nossa vida, como nós vamos resistir nos dias difíceis, nos dias de conquista, os dias de batalha? É fácil a gente ter coragem quando está tudo bem, mas no dia que for difícil, que a gente realmente tiver que sair do conforto e entrar no confronto, como que vai ser? Talvez Deus queira nos preparar para algo muito maior do que aquilo que a gente imagina que vai acontecer, porque a nossa vida está nas mãos dele verdadeiramente. Nós não temos controle absoluto de nada. De nada. Absolutamente tudo que acontece conosco está nas mãos do nosso Deus. Ele é quem decide. E a gente precisa pensar muito nisso. Eu queria dizer para vocês que coragem não é ausência de medo. Tá? A gente talvez tenha esse pensamento que alguém que é corajoso não tem medo de nada. E na verdade não é isso. Coragem é a gente enfrentar mesmo a situação, mesmo com medo, mesmo com aquele frio na barriga, mesmo sabendo que pode dar tudo errado, mas ainda assim a gente vai para cima, a gente vai para conquistar. Ou melhor ainda, quando a gente entende quem é que está conosco, quem é que é galardoador, a palavra de Deus diz, a nosso favor, sobre as nossas conquistas, é o nosso Pai que está nos céus. Aquele a quem Jesus Cristo nomeou como Pai nosso, nos tornando assim irmãos de Jesus Cristo, herdeiros junto com Ele, co-herdeiros com Cristo da terra prometida. E eu quero que você se aproprie disso nessa noite. Glória a Deus. Que você entenda que a partir do momento que você é considerado como filho de Deus, você já não é mais alguém esquecido. Você não é mais alguém que precisa se comportar de uma maneira como se você estivesse abandonado. Você tem Pai. Tome posse disso nessa noite. Aleluia. Se isso for te encorajar, faça isso. Verdadeiramente reconheça quem é o seu Pai. Eu tenho falado muito aqui a respeito de reconhecer quem Ele é e quem nós somos. E hoje nós vamos sair daqui tendo a certeza de que Deus é o nosso Pai. E de que nós somos filhos, além de outros muitos atributos que Deus tem sobre a sua vida. Amém? Além de muitas outras qualidades, além de outros muitos nomes dados a Deus a respeito da sua vida.
a respeito de coisas que são feitas a partir dele para você. Não é assim? Pai, ele é o seu pai. Então você não está órfão. Você não precisa se comportar como alguém órfão. Na verdade, quando a gente entende ou ouve falar a respeito disso, ou lê um pouco as Escrituras e encontra um Deus Pai, e a gente se sente abandonado, é porque a gente não entendeu nada. Porque a referência de Pai que nós devemos ter nos dias de hoje é a referência de Deus. Glória a Deus. É Ele quem cuida de nós verdadeiramente. Ele é o nosso Pai, Ele é capaz de prover sobre as nossas vidas, Ele é capaz de cuidar de cada um de nós. E isso deve te encorajar a seguir, isso deve te encorajar a deixar de ser religioso e verdadeiramente, ao invés de seguir uma religião, seguir a Deus verdadeiramente, ter um relacionamento com Ele verdadeiro, não ter uma religião somente, ter um relacionamento. É isso que Ele deseja. Ele deseja que quando você for conversar com Ele, quando você for orar, que você pare um pouco também para escutar o seu Pai e te direcionar. Glória a Deus. Na verdade, se nós pudéssemos, que nossas petições são tantas, nos ajoelhar no silêncio do nosso quarto ou em algum lugar reservado e estar ali preparado para ouvir o Senhor, com certeza Ele vai falar com você. Com certeza Ele vai falar com você, porque é o desejo dele se relacionar conosco. Coragem. É interessante a gente entender que Josué, ele foi enviado por Deus para conquistar a terra. E na verdade, Deus não chega para ele e diz assim: Josué, eu sei que você está com medo. Não existe essa afirmação da parte de Deus. Eu sei que você está com medo, mas vai. Eu lembrei também de Gideão. Que Gideão ainda faz as reclamações, né? Quando o anjo aparece para ele e fala: olha, homem valente, corajoso. Ele fala: como assim? Eu, valente, corajoso? Eu sou o menor da minha casa. Eu não tenho valor algum. Eu não sou tão corajoso assim, em minhas palavras, né? Ele queria dizer: eu não sou tão corajoso assim. E eu nem sou tão valente, nem sou tão forte. Não é essa a visão que Deus tem a seu respeito. Deus sabe do que você é capaz. Glória a Deus. E a gente está, às vezes, como Gideão. Deus nos escolhe, nos chama para ser corajoso, para ser valente, para ter bom ânimo, para ir em frente, para avançar, para lutar, para prosseguir. E a gente fica se fazendo de coitado, dizendo que ainda não é o momento, que ainda não é a hora, que por qualquer motivo que seja, não consigo agora, Deus. Mas olha, quando o Espírito Santo de Deus se apossar da sua vida, não vai ter para onde correr. Glória a Deus. Jesus. Ele vai te direcionar, mas você precisa se esforçar, você precisa ter bom ânimo, você precisa ser corajoso. Glória a Deus. Nós precisamos romper, desligar, eliminar da nossa vida esse costume que nós temos de não fazer as coisas por medo, de sempre se sentir menor do que um ou outro, desses sentimentos ruins que nos acompanham enquanto seres humanos, que as outras pessoas colocam esses títulos em nós, essas coisas em nós: é ódio, é rancor, é tristeza, é medo, quando a palavra de Deus não diz nada a esse respeito sobre nós. São só palavras de ânimo, porque Deus nos conhece, porque Ele quer nos ver animados, Ele quer nos ver alegres, Ele quer nos ver para frente, Ele quer nos ver de pé e lutando, sempre. Não fosse assim, Ele teria exterminado, porque Deus é capaz disso, não é? Ele teria exterminado todo o povo que estava na terra a qual Ele tinha dado a Israel, ao povo de Israel. Não vou fazer essa referência, mas eu pensei aqui agora, mas não. Mas Ele podia, com sua palavra, com o sopro da sua boca, exterminar todo aquele povo, ou, como já aconteceu em alguns outros casos, mandar um anjo para que matasse todo mundo. Mas o povo precisava conquistar, precisava lutar, porque a gente sabe que tudo que vem fácil, Vai fácil. vai fácil, não é? Devia estar na Bíblia. Tudo que vem
que a gente não luta para conquistar, a gente não valoriza. Ainda assim, aquele povo lutando por tudo o que Deus deu a eles, talvez o valor que eles deram a tudo aquilo era pouco ainda, porque por tantas vezes eles se desviaram dos caminhos do Senhor. Mesmo lutando. E na nossa vida é diferente? Não é. Não é diferente. Nós precisamos conquistar, nós precisamos ir além da onde nós já estamos, nós precisamos ser corajosos. Isso não é somente na nossa vida espiritual não, porque a Bíblia é um manual espiritual e físico para as nossas vidas. São atitudes que nós precisamos ter enquanto pessoas, enquanto seres humanos, na nossa vida cotidiana, na nossa família, no nosso trabalho, em todos os lugares que nós vamos. Não é para ser corajoso só para pregar o Evangelho, não, em tudo. Aleluia. Em tudo. É Jesus. Romanos capítulo 8, versículo 15. A palavra de Deus diz que nós não recebemos um espírito de escravidão para nos conduzir ao temor, mas espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Glória a Deus. Aleluia. Espírito de adoção. Nós somos filhos. Nós somos filhos do Deus Altíssimo. Você já parou para pensar isso? Aleluia. Se isso não te encoraja, eu não sei mais o que pode encorajar. Você é filho de Deus. Pensa no cara fortão, bem grandão. Você é filho dele. Filho adotivo, sim, mas todos os direitos estão sobre a sua vida. E a gente fica paralisado, estagnado, sem conseguir avançar, sem ter coragem de prosseguir, sem mudança de atitude, sem ter coragem de mudar. Filhos de Deus chamados por Ele mesmo para ser corajosos. Para ser corajoso, a palavra de hoje é coragem. Repete aí comigo: coragem. Coragem. Uau! Você vai sair daqui hoje pronto para enfrentar o leão de amanhã. Aleluia. Ou dois, se tiver. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Coragem para chamar Deus de Pai. Eu preciso de coragem para chamar Ele de Pai. Para reconhecer que Ele é o Senhor sobre as nossas vidas. Porque, como eu disse no início, não é fácil ser cristão. É preciso coragem para chamar Deus de Pai, para reconhecer Ele como nosso Pai. É preciso coragem para falar do amor dele lá fora, não é? Porque às vezes a gente se sente tímido e desencorajado. Porque a gente pode encontrar negativas quando a gente for falar do amor de Jesus Cristo ou do amor de Deus, falar a respeito do Espírito Santo, da sua palavra, e aí nos falta coragem por causa de medo. De medo. Por não crer que Deus é poderoso para cuidar e suprir todas as nossas necessidades. A gente se sente assim às vezes, porque a palavra de Deus é tão clara. A gente precisa falar do amor de Cristo e talvez nos falta coragem, porque a gente pensa que Deus não será capaz de fazer um milagre na vida de outras pessoas. Ele não fez na sua, na minha Ele fez. Aleluia. Me transformou. Obrigado, Jesus. Transformou você aí, mano? Amém. Deus é capaz de fazer na vida das outras pessoas também. Ele te alcançou e Ele não está limitado a nada. Não há o que possa limitar o nosso Deus. Então tenha coragem de falar do amor dele verdadeiramente. Tenha coragem de dizer que você é filho de Deus, que você é cristão, que você segue a Jesus Cristo. Porque é isso que você é. É isso que você faz. Deus, Ele deu a terra a Josué. E é interessante a gente pensar das maneiras que Deus trabalhou antigamente e das maneiras que Ele trabalha até os dias de hoje. Josué conquistou a Jericó, e a arma que ele usou para derrubar as muralhas foi dar voltas na muralha e tocar a trombeta no final. Então tudo aquilo que você acha que é comum, pode ter certeza que com
você vai ser tudo diferente. É Deus. Aleluia. Mas a gente precisa ouvir o direcionamento de Deus, precisamos ouvir a voz dele. Para poder conquistar e para fazer uma loucura dessas, precisa de muita coragem. Precisa de muita coragem. Às vezes não vai ser fácil, às vezes vai parecer loucura, às vezes vai parecer que não vai dar certo, mas se existir naquilo que você for fazer, o direcionamento de Deus, tenha coragem, porque é Ele quem garante a sua vitória. Glória a Deus. É. Coragem. Coragem é a habilidade de confrontar o medo ou a intimidação. É a habilidade de confrontar o medo ou a intimidação. Isso é coragem. Como eu disse antes, coragem não é a ausência de medo. A gente vai ter medo, mas se a gente tiver bom ânimo, se a gente tiver coragem, a gente vai conquistar, a gente vai para cima, a gente toma um passo, um caminho de fé diante de qualquer situação das nossas vidas. Coragem. Nós precisamos de coragem para ser cristão. Verdade. Eu anotei algumas coisas aqui a respeito desse contraste entre coragem e medo. A coragem analisa os riscos. O medo evita os riscos. Quando a gente tem coragem, a gente sabe que pode não dar certo, mas a gente faz uma análise, mesmo com medo a gente vai. Agora, quando não se tem coragem, somente o medo, a gente já evita de fazer. A gente já evita de seguir em frente, porque a gente está visualizando só os riscos, só aquilo que pode dar errado, e não consegue prosseguir. A coragem planeja o sucesso, e o medo foge do fracasso. Isso eu achei bonito demais. A coragem planeja o sucesso, e o medo foge do fracasso. Quando a gente tem medo, a gente não avança. Quando a gente tem só medo, a gente não avança. Se encoraje aí na presença do Senhor para realizar qualquer coisa que você queira realizar em nome dele, para cumprir os seus propósitos, aqueles que Deus colocou no seu coração verdadeiramente. E faça, vai para cima, toma uma atitude de mudança na sua vida. Mesmo cansado, venha. Mesmo cansado, faça. A coragem está ligada ao processo. O medo, a autopreservação e ao comodismo. O medo nos faz ficar acomodados, porque na verdade já está bom do jeito que está, não é? Ou não? Dá para melhorar? Tenha coragem de ser melhor. Tenha coragem de ser melhor em todos os sentidos que você tiver. Porque faz parte da vida do cristão ser melhor, dia após dia. A palavra de Deus diz que o Deus que começou a obra na nossa vida, como diz o meu sogro sempre, aperfeiçoará até o dia da vinda de Jesus Cristo. É Ele quem aperfeiçoa a obra em nossas vidas. Mas para isso você precisa ter coragem. Coragem de enfrentar os seus medos. Coragem de seguir em frente. Coragem de entrar em conflito, em confronto, se assim for necessário. O Evangelho nós sabemos que é renúncia, e para renunciar precisa de coragem. Precisa de coragem. A gente às vezes tem medo de renunciar a algumas coisas por causa dos apontamentos, por causa do que as pessoas vão falar de mim. E o que Deus pensa de você que talvez seja o mais importante de tudo. Como que fica aí o seu pai, se você não tiver coragem de mudar algumas coisas? Para ser cristão precisa ser corajoso. Deus deseja que você seja corajoso. A palavra de Deus diz em vários versículos: seja corajoso, se esforça, tenha bom ânimo, seja forte. Diga ao fraco: sou forte, porque Deus está contigo. Glória a Deus. O Todo-Poderoso, olha isso. Obrigado, meu Deus. O Todo-Poderoso está
com você, está? O Espírito Santo de Deus mora em você, habita em você. O Todo-Poderoso Deus Altíssimo, aquele que fez todas as coisas, Aleluia. enviou Jesus Cristo para morrer por você. E onde está a nossa atitude de gratidão, a nossa coragem quanto a isso? Se esforce e tenha bom ânimo, seja muito corajoso. Medite na palavra do Senhor de dia e de noite. Medite nela. Creia que ela é algo que pode vivificar a sua vida, que pode te transformar verdadeiramente, que pode mudar os seus hábitos, que pode mudar a sua vida. A palavra de Deus é capaz de fazer isso em nós. E nós ficamos alienados, cheios de desculpas, muitas delas esfarrapadas, né? Esfarrapada é legal. Cheio de desculpa para Deus, cheio de desculpa para o momento, cheio de desculpa. A gente tem desculpa para tudo. E ainda que nós não estivermos no ponto de ter coragem, falar, pastor, eu não consigo agora, porque eu tenho muito medo, porque eu me encontro muito angustiado. Não é proibido entrar na presença de Deus nessa situação, mas eu não acho bacana. E a palavra de Deus também não recomenda que você permaneça assim. Seja corajoso, tenha bom ânimo. Aleluia. Nós podemos sim entrar na presença de Deus angustiados, mas Deus ele é capaz de mudar o quadro das nossas vidas a partir do momento que a gente reconhece quem Ele é e quem nós somos. Isaías 61, versículo 3 diz assim: a ordenar que se dê uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, vestes de louvor em vez de espírito angustiado, aos que choram em Sião, a fim de que se chamem carvalho de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. A gente pode estar numa situação difícil, angustiado, triste, sem coragem, com medo, mas na presença de Deus tudo muda. Chega um momento do despertamento, chega um momento em que Deus vai te revestir de uma veste de louvor, em que vai haver alegria e encorajamento. Ele pode e Ele vai converter a sua angústia em alegria. Ele é capaz de fazer isso, mas precisa de coragem para crer, precisa de coragem para receber, porque da mesma maneira que Deus não te dá algo que vai te fazer mal depois, Ele também não vai te colocar sobre a sua vida esse revestimento para que você não use. Amém? Amém. Receba de Deus aí uma veste de adoração, tira toda essa angústia do seu coração. Que o Espírito Santo de Deus possa fazer isso se você não for capaz. Aleluia. Deus ele é tão maravilhoso. Nós precisamos ser corajosos para glorificar o Senhor, enfrentar as provações, e para enfrentar as provações de maneira até mesmo heróica muitas vezes. Porque tem dia que é difícil. Tem dia que a gente já acorda chutando o cachorro. Mas mesmo nesses dias difíceis, o Senhor que está em todos os lugares, nós cantamos aqui, se eu subir aos céus Ele está, se eu descer no fundo do mar Ele está. Como que a gente vai fugir da presença dEle? Como? Mesmo nos dias difíceis Ele está com a gente. E a gente precisa sempre se lembrar disso. Nós precisamos entender o perigo de ser um covarde. E o problema é que nós nos acovardando ou tendo medo e não sendo corajosos, no dia da dificuldade vai ser difícil resistir. Verdade, E sim. talvez o inimigo, Satanás, se pareça muito mais forte, muito maior do que ele é, quando a gente está com medo. A
Agora, quando a gente tem coragem, vai para cima, ele não tem forças contra nós. Não tem. Porque quando somos corajosos, nos apoderamos da palavra de Deus, onde diz que Ele é o nosso Pai, que Ele cuida de nós, e que Ele vai na nossa frente, abrindo o caminho. Coitado de Satanás na presença de Deus, gente. Que Ele esteja sempre conosco, que o nosso Senhor esteja sempre conosco, nos enchendo a cada dia da sua presença para nos encorajar verdadeiramente. Nós precisamos ser corajosos todos os dias para enfrentar o trabalho, não é? Precisamos ser corajosos para resistir às concupiscências da carne. Nós precisamos de coragem para vencer a nossa vontade. Nós precisamos de coragem para lidar com os nossos familiares. E nós precisamos também de coragem para abandonar aquelas pessoas que não nos acrescentam nada. Deus. Verdade. Não estou falando aqui de relacionamento por interesse, não é isso, mas tem pessoas que só nos levam para baixo. Verdade. Que é tipo uma âncora amarrada no nosso pé. Abandona. E é preciso de coragem para isso. Aleluia. Coragem. Ah, você não veio mais na minha casa. E nem vou. E nem vou. É verdade, gente. A gente se limita a ter relacionamento com pessoas que a gente não quer, que não nos agregam nada. Eu não sei para quê. Para perder o nosso tempo, que é preciosíssimo. Aleluia. Meu Deus. Tenha coragem, se afaste. Se afaste. Deus é bom. Pastor, isso é antibíblico. Não é. Não é. No que depender de você, se dê bem com todo mundo, mas tem coisa que você não precisa fazer, tá bom? Pense nisso. Para a glória de Jesus Cristo. Tenha coragem. É Amém. preciso de coragem para pregar o Evangelho de Cristo. É preciso de coragem para abrir mão, como eu já disse, da nossa vontade. E é preciso de coragem para assumir a nossa responsabilidade como filhos. Porque ser filho também gera responsabilidade. Não adianta a gente colocar toda a responsabilidade na mão do Pai e não cumprir com a nossa parte. E não fazer as coisas corretamente. Amém? Amém. Para isso é preciso de coragem para ser responsável. É preciso de coragem para seguir a Cristo Jesus. Coragem para ser ousado e crer em Deus e saber que Ele é verdadeiramente quem luta por cada um de nós. Ele é quem nos ajuda nas nossas batalhas. Nós precisamos de coragem para ser ousado como muitos homens da Bíblia, muitos exemplos de coragem nós temos. Coragem, assim como Noé teve de construir um barco no meio da terra. Acho que o pessoal passava e falava assim: homem é doido, de pedra. Como que ele vai levar esse barco daqui do meio, sei lá, do mato, da floresta, da montanha, não sei de onde ele estava construindo aquele barco. Como que ele vai levar esse barco para a água? É doido. Mas foi corajoso. Independente dos apontamentos que os outros talvez pudessem ver e dos comentários, ele continuou fazendo aquilo que Deus ordenou que ele fizesse. Com coragem. Coragem como Abraão teve, que ofereceu seu único filho em sacrifício a Deus. Ainda que Deus não permitiu concluir, mas se Deus não tivesse parado, ele ia fazer. Coragem. Assim como Josué, que nós lemos, que com toda a coragem foi lá dando volta em Jericó para derrubar os muros. Coragem, assim como Moisés teve, que rejeitou toda a riqueza que ele tinha como príncipe para viver o que Deus chamou ele para viver. Coragem para rejeitar tudo aquilo que o Egito podia oferecer para ele, de bens materiais e prazeres. Assim como nós estamos fazendo aqui hoje, negando o mundo, nos afastando ou tentando nos afastar das coisas mundanas para viver o que Deus tem para nós. Glória a Deus. Precisa-se de coragem. Precisa de coragem para obedecer. O inimigo até pode soprar nos nossos ouvidos
para que a gente venha desistir, para que a gente venha se amedrontar e achar que esse negócio de ser cristão não é para a gente, porque é muito difícil. Mas a gente precisa ter coragem de seguir em frente, continuar batalhando, continuar guerreando, continuar conquistando para a glória de Deus. Salmo 31, 24 diz assim: esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. Esforçai-vos e Ele fortalecerá o vosso coração. A gente precisa se esforçar. Chega de fingir que a gente é coitadinho, porque a gente não é, a gente sabe o que precisa ser feito. Amém. A gente precisa de coragem para fazer. Bora. A gente precisa de coragem para mudar as nossas atitudes. A gente precisa de coragem para ser sincero com nós mesmos. Verdade. Nós precisamos de força em força, dia após dia, carregando a nossa cruz, como a palavra de Deus diz, diariamente. Ser corajoso para carregar ela todos os dias, porque com o tempo não vai ficando mais fácil. Continua a mesma batalha todos os dias, contra a nossa carne, contra esse eu que é pior que gato. Nós matamos todo dia, e no outro dia de manhã ele está lá de novo: oi, bom dia, não é? E a gente precisa resistir e ter coragem para vencer mais um dia. Se a gente conseguir ter coragem e persistir na presença do Senhor, nem a morte, nem o inferno vão poder nos desviar do nosso caminho até Deus. Vão poder nos arrancar desse navio aí, vão poder nos derrubar de lá para que a gente venha naufragar, afundar, morrer afogado. Nós, nos dias de hoje, nós ouvimos muito falar a respeito de gatilhos, né? Quem acender aí no YouTube e tudo mais, assiste podcast, gatilho disso, gatilho daquilo, né? Teve um gatilho que me levou a ter tal atitude. Esse gatilho emocional me deixou triste, esse gatilho me fez ter tal reação, esse gatilho, sei lá. Todo mundo sabe que é isso, amém? Está todo mundo a par aí desse negócio de gatilho? Está fora? Eu quero dizer para você, então, que você hoje, nessa noite, nesse domingo, que você venha gerar em você um gatilho positivo. Chega de gatilho negativo. Chega de coisa que te faz ter reações adversas, enfim. Gere um gatilho na sua vida para a glória de Deus. Aleluia. Quando você estiver sem coragem, que você se lembre dessa ministração dessa noite, que você se lembre de Josué. Isso vai ser um gatilho para você. Quando você estiver sem coragem, pastor, é isso aí. Quando você não tiver coragem, isso vai ser um gatilho para você lembrar de Josué, que foi forte e corajoso. De Gideão, que mesmo achando que era o menor, foi lá e desmantelou o exército inimigo pela força do poder do Espírito Santo de Deus. Gera gatilho positivo aí quando você estiver triste, quando você pensar em desistir. Gera um gatilho aí que vai te levar a orar. Gera um gatilho aí em você, ou faz esse gatilho funcionar, pelo amor de Deus, que vai te fazer ler a palavra do Senhor. Gatilhos que vão te levar a coisas boas, não a coisas ruins. A gente já tem tanta coisa para resolver, não é? Tanta coisa para fazer. Tenha coragem para organizar a sua vida de uma maneira que glorifica a Deus verdadeiramente. De força em força, dia após dia, na presença de Deus. Chega de coisa ruim, de coitadismo, de negativismo. Vamos criar coragem. Coragem para ser melhor, não para ser pior. Amém? Amém. Gatilhos que te encorajam a crescer e a servir melhor ao nosso Deus. Gatilhos que te levem a um relacionamento mais íntimo e sincero com Ele. Gatilhos bons. Gatilho que te leve a elogiar aos seus filhos, sua família, que te leve a ser melhor dentro da sua casa. Gatilhos que te levem a fazer uma comida espetacular na sua casa. Gatilhos que te levem a dar uma boa noite sincero. Gatilhos que te levem a dizer mais vezes eu te amo para aqueles que você ama.
gatilhos bons. Chega de coisa ruim. Chega de sofrer. A palavra de Deus diz que nós precisamos ter coragem, que nós precisamos ter bom ânimo, que nós precisamos, como disse esses dias, ser alegres. A alegria do Senhor é a nossa. A alegria do Senhor é a nossa força. Que a alegria do Senhor seja a sua força verdadeiramente. Pastor, mas hoje eu estou triste, isso é problema seu. A alegria do Senhor é a sua força. Aleluia. Deixe tristeza de lado. A alegria do Senhor é a sua força, não é a sua. Porque se depender de nós, deixe Ele encher aí a sua vida. Quando você estiver triste, lembra da alegria do Senhor. Se fortaleça nele e tenha coragem. Amém. Que o nosso espírito seja um espírito alegre. E que a alegria do Senhor, sendo a nossa força, vai nos ajudar, nos auxiliar, nos encher. E nenhum demônio do inferno avançará sobre as nossas vidas para nos destruir. Amém? Para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém? Quero louvar o Senhor.